queria que você já voltasse sua atenção para cá. Eu preciso que você me dê alguns minutos da sua atenção. Hoje eu vou precisar pelo menos de 40 minutos para falar com você, então preciso que você esteja totalmente preso àquilo que nós vamos falar. Esse ano, o Senhor deu para nós aquilo que nós chamamos de a declaração profética do ano. Então tudo que nós vamos fazer, as mensagens que nós pregamos, os louvores que cantamos, os trabalhos que executamos, nós fazemos em cima da declaração que Deus nos deu durante o ano. No ano passado, no mês de novembro, orando e buscando ao Senhor, o Senhor nos disse que esse ano agora de 2026, ele seria o ano de lançarmos raízes profundas. Até então eu não sabia como seria, como que Deus ia desenvolver tudo isso, mas aí Ele foi nos entregando por partes, e foi falando, eu preciso que você faça assim, que a equipe caminhe para esse lado, tá? E nós temos uma declaração. Pastor, que declaração é essa? Em cima de raízes profundas, tem um versículo que Deus deu para nós, que eu queria que você marcasse na sua Bíblia. Você que gosta de escrever, escreva na sua agenda, escreva no seu celular, faz uma postagem na internet. Está lá em Isaías capítulo 37, versículo 31. Vamos falar desse versículo aqui o ano todo. Olha só o que diz Isaías 37, 31. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos por cima. Eu vou ler novamente. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos para cima. Então eu já começo com uma pergunta aqui com você: em que alicerces a sua vida tem sido construída? Em que alicerces, quando você precisa recorrer, a quem você recorre, em quem você recorre na hora das grandes decisões da sua vida? O seu pensamento, quando você tem que tomar uma decisão muito difícil, financeira, amorosa, ministerial, qual que é a base? Aonde você vai? Aonde você vai atrás? Aonde você busca informação? Será que nós como cristãos ainda somos daqueles que na hora que você tem que tomar uma decisão, você fala assim, mas minha tia falava que era assim, aqui em casa sempre fizemos assim, minha mãe me falou que era desse jeito, mas todo mundo faz assim, lá na minha escola estão fazendo desse jeito. Será que quando vamos tomar decisões, aonde que é a base, da onde nós puxamos as nossas decisões? Isso nos fala sobre raízes profundas. Nós estamos vivendo talvez, no meu parecer, se eu pudesse dar uma nota, né? Nós estamos vivendo talvez um tempo de gerações onde todo mundo, querido, está com raízes tão rasas. Somos rasos na palavra, rasos na intimidade, rasos nos relacionamentos, rasos na comunidade. Nós somos rasos em muitas coisas. É muito fácil nos arrancar das nossas convicções. É muito fácil. Alguém te faz uma pressão, um pouquinho de pressão, você perde a sua convicção, você já dá um passo para trás ao invés de dar um passo para frente. Eu me lembro, na época da pandemia, aonde talvez a maioria de nós foi pressionado, né? E eu tinha a minha convicção, eu sentia no meu coração que eu não deveria fazer algo. E lá na empresa que eu trabalhava, eles falaram assim, se você não tomar as vacinas que tem que tomar, nós vamos te mandar embora. Eu falei, pode mandar o aviso. Aí eles viram que eu não ia abrir mão. Falou, você trabalhou o mês inteiro e foi um mês que eu vendi muito bem. Eles falaram, nós não vamos liberar seu salário. Eu falei, não tem problema. Por fim tiveram que liberar meu salário. Acabou a pandemia, eu fiquei lá mais 3 anos. Como é que é as suas convicções? Porque vai chegar um momento que você vai ter que tomar decisões. Ou eu fico com a palavra, ou eu vou concordar com o mundo. E na hora que te pressionarem, os seus amigos te pressionar, a sua família te pressionar, na hora que o governo te pressionar, na hora que o anticristo te pressionar, aonde você vai recorrer para tomar as decisões da sua vida? Aonde nós estamos buscando a fonte das nossas decisões?
Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, muitos de nós, tem aquela ideia de drive-thru, né? Você sai do culto agora, você quer comer uma comida, aí você liga num lugar, quanto tempo demora para fazer esse sanduíche? 25 minutos. 25 minutos? Ah não, aí eu não dou conta. Não tem jeito de ser mais rápido não. Eu queria uma pizza. Quanto tempo? 1 hora. 1 hora para fazer uma pizza? Porque nós estamos acostumados com tudo muito rápido. Você pega seu telefone, liga para alguém, chama 3 vezes, você fala, mas não é possível que ele não anda com o celular. Não é possível, o que está fazendo que não me atendeu? Nós somos assim porque nós queremos tudo muito rápido. Há 40, 50 anos atrás, se você quisesse mandar uma mensagem para a China, sei lá, 60 anos atrás, tinha que mandar de navio. 2 meses para ir, 2 meses para voltar. Se você fosse avisar alguém, sabe aquele amigo nosso, está doente, a hora que voltar você ia mandar, morreu. As pessoas sabiam esperar mais, hoje nós não sabemos esperar. Hoje estamos viciados em dopamina. Estamos tão viciados naquilo que é rápido demais para nós, que nós achamos que Deus vai fazer conosco na mesma proporção que o mundo está caminhando, e Ele não vai fazer isso. Tem coisas que, querido, só o tempo vai te ensinar. O tempo é um professor muito bom. O tempo é um professor muito bom. Eu me lembro, já tem bastante tempo, se me falha a memória, foi um livro que eu li a respeito de um engenheiro. Um engenheiro, ele gastou 6, 7 anos para se formar. Depois ele fez graduação, pós-doutorado, somando lá, eu acho que uns 12 anos estudando. E há muitos anos atrás, quando foi construir lá os primeiros navios dos Estados Unidos, chamaram ele para desenvolver o projeto de um navio. Esse navio cargueiro enorme, né? Porta-avião. E ele fez todo o projeto do navio. Depois de tudo pronto, ele entregou o serviço e eles começaram a usar o navio. Passou um determinado tempo, aquele navio parou de funcionar. Então, aqueles que estavam ali organizando o navio, eles falaram, vamos chamar um técnico. Chama o técnico para ele ver o que aconteceu com esse navio. Chamou o técnico cobrou $500. A visita dele era $500. E se tivesse que arrumar alguma coisa no navio, ele cobraria algo a mais. Chegou lá, o cara mexeu, colocou o aparelho, fez não sei o que, falou, não descobri o que é não. Não, então vamos chamar um engenheiro. Chama um engenheiro aí. Chamou um engenheiro, o cara olhou daqui, fez o que foi, cobrou $2.000, só a visita. Não descobri o que é não, foi embora. Um daqueles que estava lá, um tripulante, falou assim, cara, eu conheço um engenheiro que fez esse navio. Ele ainda é vivo, ele está vivo. E falar, então busca esse cara. O senhorzinho chegou lá, já perto aí dos seus 60 anos, olhou uma coisa, girou uma chave, olhou não sei o que, bateu o pé num lugar, olhou, falou assim, me empresta um martelo. Chegou lá e falou, chega para trás, fazendo favor. Deu 2 batidas, pá, pá. Falou, agora liga, fazendo favor. O navio funcionou. Aí, porque ele deu 2 batidinhas, o cara que chamou falou assim, isso aqui vai ficar muito barato. $100, $200, o cara veio cá, nós pagamos uma passagem pro cara. Quanto você vai me cobrar para fazer isso aqui? $100.000. Como assim? Você bateu 2 vezes com o martelo? Ele falou, não, pela batida do martelo eu te cobro $50, mas pelo conhecimento para fazer esse navio funcionar eu estou te cobrando o restante. Agora, como que alguém dá 2 marteladas no negócio e faz funcionar? Porque ele tinha raízes profundas. Ele tinha uma coisa que nós chamamos de conhecimento tácito. É um conhecimento que só quem fez carrega. E hoje, querido, nós estamos vivendo um tempo onde existem muitas maneiras e formas de fazer, mas só quem criou sabe como resolver os problemas. Você quer ver? Vou te fazer uma pergunta. Quem criou família? Ele que criou a ideia de família foi Deus? Então, quando a família da gente está com problema, a gente deveria ir aonde para resolver? Mas a gente não vai. Você vai no psicólogo,
no terapeuta, você vai num coaching, você compra uma revista de horóscopo, menos em quem criou a família. Não, mas eu já fiz tudo, fiz terapia de casal, terapia familiar, fiz um monte de coisa, mas não procura aquele que criou a família. Vocês percebem a diferença de termos raízes profundas? Raízes profundas falam o seguinte: aonde você vai, aonde você recorre na hora que você tem que tomar decisões difíceis. Quem criou o corpo humano? Você concorda que foi Deus? Então, quando o corpo humano está com algum problema, você tinha que procurar quem? Mas a primeira coisa que você faz? Ou um médico, ou um remédio, não é? Pastor, mas não é assim que se faz. Deixa eu te contar, na Bíblia tem um rei que ficou doente. Se não me falha a memória, ele deu uma doença nos pés. E a Bíblia fala assim, que a primeira coisa que ele fez, lá em Israel eles têm esse costume, quando um rei ou alguém está doente, eles chamam um profeta, e o profeta ora com o camarada. Depois que ele ora com o camarada, Deus dá uma palavra. Vocês vão ver assim que foi com Ezequias. Ezequias estava doente, Isaías orou com ele e falou assim: pega o figo, pega uma pasta de figo, amassa o figo, coloca aí um emplasto de figo nele que ele vai sarar. A questão não é você usar o remédio e nem ir até o médico. A questão é que Deus está falando: primeiro eu preciso que você me procure. O problema não é o remédio e nem o médico. Deus está falando: mas primeiro eu preciso que você me chame. A Bíblia fala que Deus recusou misericórdia para aquele rei. Sabe por quê? Porque ele procurou primeiro o médico e não procurou Deus. Então o problema, querido, é: por que esse ano é um ano de raízes profundas? Deus está falando: eu preciso voltar a ser a sua fonte de busca, a sua fonte de resolução, a maneira que você resolve os seus problemas. Eu preciso ser o primeiro de novo. Aonde as nossas raízes estão lançadas. Eu não sei quantos de vocês, mas há uns 20 anos atrás eu li um livro chamado Maturidade Espiritual, de Adrienne Guyon, e ela falava a história de um bambu chinês. Quando a gente vê aqueles filmes do Jack Chan, Bruce Lee, Dorama, direto você vê aqueles bambus que tem 40 metros, que você tem falando: não é possível que cresce desse tanto. Mas a história do bambu é o seguinte: o bambu chinês, ele durante 6 anos, ele só cresce para baixo. Gente, ele não aparece uma muda, nem uma mudinha assim em cima da terra. Já pensou uma planta que você planta, ele cresce 6 anos só para baixo? Mas algo incrível acontece quando chega o momento dele dar fruto para cima. Esse não é o versículo que estamos declarando? Aquele que escapou, ele vai lançar raízes para baixo, para baixo, para baixo, e depois frutos para cima. E o bambu chinês é muito interessante, querido. Em 3 semanas ele cresce 30 metros. Agora tenta imaginar uma árvore que em 3 semanas cresce 30 metros. Aí você fala assim: mas cresceu rápido, hein? Cresceu rápido não, 6 anos crescendo. A questão é que ele estava crescendo para baixo. Então hoje o tema da nossa mensagem, para a gente começar a falar um pouco a respeito de raízes profundas, o tema da nossa mensagem hoje é o tempo de preparo. Fala comigo: o tempo de preparo. Esse ano nós temos 12 meses, né? Todo ano tem 12 meses. E hoje eu vou precisar ser um pouquinho teórico aqui bem no início, tá? Mas é porque a gente está construindo aquilo que nós acreditamos que Deus vai mover durante o ano. Eu preciso que você entenda comigo. Caso você não entenda tudo, depois você volte na internet e vai comendo devagarzinho isso, mas eu vou precisar entrar em alguns assuntos com vocês. Os judeus, eles seguem o calendário de Deus. Nós hoje vivemos aquilo que nós chamamos de calendário romano. Tudo que nós vivemos hoje é dentro do calendário romano e solar, tá ok? Então hoje para nós é mês de janeiro, mas para os judeus eles começam o mês em setembro, porque é o mês da idade da criação da terra. Nós estamos hoje fazendo, o nosso ano é 2026, mas o ano dos judeus, que os judeus seguem, que é o ano da criação, é o ano 5786. Estamos vivendo o final 6 de 2026, eles estão vivendo
5.786. Essa é a idade da criação da terra, desde o Gênesis para cá, ok? E assim que o homem sai da arca de Noé, Deus ele recria o calendário. Ele fala: esse mês agora vai ser o mês número 1. Quando Noé coloca o pé para fora, Deus fala: esse mês vai ser o mês número 1, que bate exatamente com o mês da saída do Êxodo. Quando o povo está saindo do Egito, ficou lá 430 anos. Quando eles estão saindo do Egito, Deus fala: esse mês vai ser o mês 1 de vocês. É como se fosse o nosso janeiro. Então, querido, esse mês para nós, de acordo com o calendário de Deus da criação, é um mês em hebraico que nós chamamos Tevet. Tevet. E ele tem algumas letras. Eu não vou falar todo o criptograma com vocês, mas esse mês, de acordo com os judeus, é um mês de muita vigilância contra a serpente que está enrolada para estragar os seus projetos. Esse é um mês onde os judeus, é aquele mês que eles têm muita vigilância com o que fala, vigilância com o que vê. É um mês que você vai pensar em desistir todas as horas e em todos os momentos. Por quê? Porque é um mês, querida, a letra do mês Tevet, que é esse mês que nós estamos, é uma letra que tem uma serpente enrolada. Exatamente nesse momento, no primeiro, você vai ver que é a idade lá do jardim. A serpente entra no jardim e causa um problema para toda a humanidade. Então esse mês de janeiro é um mês que você precisa ter muita vigilância. Vigilância se você for começar projetos. Vigilância se você que já tem família, presta atenção nos seus filhos. O que eles estão vendo na televisão, o que eles estão mexendo no celular. Preste atenção como é que estão as suas finanças, porque o primeiro determina o restante. É um ano, querido, que se você começar errado agora, você vai enrolar o ano inteiro. E a serpente está doidinha, ela fica doida lá, querendo o quê? Chegar perto de você para atrapalhar e estragar os seus projetos. Esse mês Tevet significa que é um mês de você organizar a sua casa, limpar a sua casa, arrumar a sua casa, organizar a sua casa. É um mês de Shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Vamos falar isso? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Esse mês lá em casa, aproveitei que eu estou de férias, comecei a tirar as teias de aranha, arredar as coisas, passa paninho aqui, que boa ali, aqueles papel que você ajunta o ano inteiro, sabe aqueles recibinhos, coloquei começar na sacola, aqueles livros que já não presta mais. É um mês de organizar, é um mês de arrumar, porque o restante do ano vai ser a partir de mês de Tevet. A vigilância. Outra coisa, é um mês, querido, que você vai ter que prestar muita atenção no seu ego, no seu orgulho, que é um mês que você tem que fazer morrer o seu ego. Fazer morrer o seu ego, o seu orgulho pessoal, a sua justiça própria. Mas eu sou, eu fiz, eu consegui, eu cheguei, eu tenho. Fala para quem está do lado, baixa a bolinha. É um mês de baixar a bolinha. Em outras palavras, baixa a bolinha. Baixa a bolinha. Por quê, querido? É um mês que você vai abrir projetos espirituais. Por isso que nós estamos abrindo o projeto do jejum. Já estamos começando acelerado o mês de janeiro. Ai, pastor, eu pensei que era um mês de descansar. Não, é um mês que você trabalha no secreto, jogando raízes para baixo. Raízes para baixo. Raízes para baixo. Eu queria ler com você um texto só para ilustrar isso que eu estou falando com você, só para te dar base. Eu queria que você abrisse comigo em 2 Reis 13:20. Eu ainda vou entrar no tema, só estou explicando sobre o janeiro para vocês. Pastor, por que eu quero ler na versão NVT, por favor, tá? Isso, versão NVT. Como é um mês de vigilância, é um mês que Satanás vai tentar estragar os seus projetos, eu queria que você tivesse esse texto aqui comigo. Pode ser NVT, eu acho que fica mais fácil de todo mundo ver, fazendo favor. É uma palavrinha, muito obrigado. Olha lá. Eliseu morreu e foi sepultado. Grupos de saqueadores moabitas costumavam invadir a terra na virada do ano. Lembra dessa palavra? Eles invadiam a terra na virada do ano. Por que na virada do ano? Porque no reino espiritual esses moabitas, eles representam demônios que ficam esperando a passagem do ano. Eles sempre vêm na mesma data.
eu conhecia, eu ainda conheço, porque não morreu, né? Mas eu conheci um jovem que todo final de ano, ele ficava na igreja um ano inteiro bem, tudo que você mandava ele fazer, ele fazia, menino de oração, menino de palavra, mas chegava ali dezembro, ele saía da igreja, dia 1º de dezembro ele saía da igreja, foi uns 10 anos assim. Por quê? Ele queria participar de todas as festas de fim de ano, ele queria pôr para quebrar. Não, vou participar de tudo. Aí em fevereiro ele voltava para a igreja, depois do carnaval. Então ele ficava dezembro, janeiro e fevereiro longe da igreja, ele derretia tudo. Aí, como ele pecava demais, ele ficava com vergonha de voltar para a igreja. Fevereiro, finalzinho, março, ele começava a voltar para a igreja, arrependia, começava a ler a Bíblia, melhorava, ficava até dezembro. Isso foi um ciclo de 10 anos na vida dele. Até que a gente identificou e começou a falar, cara, os moabitas estão vindo na sua vida. E eles vêm sempre na virada do ano. Aí você pergunta assim, quem são os moabitas? Quem sabe a origem dos moabitas? De Moabe, isso. Moabe foi um dos filhos de um homem chamado Ló. Alguém lembra do Ló? O Ló foi o cara que as 2 filhas dele fez sexo com ele. Filho da filha. Elas achou que não tinha mais homem na terra, deu muito vinho para o pai, que a Bíblia fala assim, que elas se deitaram com o pai, uma num dia, outra no outro, e o pai nem viu. Então nasceu um filho chamado Moabe. Então por que os moabitas vinham sempre na virada do ano? Eles vinham renovar os pactos de prostituição. Eles iam renovar os pactos. Então aquele jovem que eu acabei de falar para vocês, todo ano os moabitas vinham, chamava ele de novo e ele renovava o pacto. Ele sempre estava ali envolvido de novo com bebida, com prostituição, com droga, com um monte de coisa. Aí em março ele voltava, mas os moabitas vinham na virada do ano de novo. Eu não sei quanto a você, querido, mas se você prestar um pouquinho atenção, pega aí, vamos pegar pouco, mas os últimos 5 anos da sua vida. É sempre no reino espiritual, é uma virada. É uma virada. Aquela data não é uma data por um acaso. Você pode olhar lá no Rio de Janeiro, em frente lá a Copacabana, eles fazem oferendas a Iemanjá. Já viram isso? Por quê? Estão renovando os pactos, para que Iemanjá, que é um demônio, possa ficar o ano inteiro ali com as mãos nos projetos malignos. Agora nós como os cristãos, às vezes estamos vivendo sem o Tevet, que é o mês de janeiro, sem essa vigilância. Todo final de ano começa aquela guerra, aquela luta, você vai desanimando, você fala, nossa, não consigo. E é muito interessante, eu não consegui durante um ano arrumar minha vida financeira, mas em janeiro eu vou arrumar. O ano inteiro você não fez academia, mas aí você fala, janeiro eu começo. Janeiro eu pego firme, cara, eu vou andar aí 5 km todo dia, né? Não, esse ano eu vou começar firme. Eu conheci um homem que ele me falava assim, ó, todo ano ele me falava assim, cara, estou organizando as minhas coisas, organizando meus projetos, porque a partir do ano que vem eu vou me envolver mais na obra de Deus. Uns 13, 14 anos, aconteceu do mesmo jeito. Por quê? Os moabitas vinham, você não tinha aquela vigilância e você ficava enrolado no começo do ano. E é muito interessante, você faz uma prestação em dezembro que você paga até novembro do outro ano, para em dezembro estar livre de novo para você começar o outro ano. É sempre assim. Você compromete as suas colheitas futuras, porque às vezes você não consegue esperar o prazer do momento. Os moabitas sempre vêm. Então esse mês de janeiro, lembra disso, é o mês de Tevet, é o mês de vigilância. Satanás, ele vem sempre nessa virada. Sempre ele vem nessa virada. Sabe para quê? Para amarrar o seu ano. Mas em nome de Jesus, você vai quebrar esse ciclo. Em nome de Jesus você vai quebrar esse ciclo. Esse mês de janeiro você vai começar, querido. Sabe aquela questão de um olho no peixe, outro no gato? Você vai ficar assim o tempo todo. Eye of the tiger, o olho do tigre. Você vai olhar uma coisa, um foco e fala, cara, eu não saio disso aqui enquanto eu não ver isso aqui acontecer. Seu projeto é o que? Uma casa? Cara, eu vou juntar esse dinheiro até eu conseguir. Vou ficar sem pizza, sem sanduíche, vou ficar sem sair, vou ficar sem comprar qualquer coisa, porque o meu alvo é aquele. Vigilância. Eu quero perder 10 quilos até o final do ano. Se eu perder 10 eu sumo, né? Tem que ser outra pessoa. Vai ficar só... Eu quero perder 10 quilos até o final do ano. Esse é seu alvo, é seu projeto. Então sabe o que você faz? Divide.
É 10 quilos até o final do ano? Vou perder 1 quilo por mês, é fácil. Não, esse mês não perdi 10. Você não tem que perder 10 no mês, você tem que perder 10 até o final do ano, é a sua meta. Então, começa as suas metas agora, coloca disciplina nos seus sonhos, e no final do ano você vai falar: consegui. Ok? Então repita comigo assim: tempo de preparo. Tempo de preparo. Então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o tempo de preparo. Grava isso. Deus, Ele tem, querido, uma dinâmica. Sempre que Ele quer fazer algo na nossa vida, sempre Ele vai te jogar dentro de um processo. Não existe nada que Deus vai fazer na sua vida sem antes Ele te jogar num processo. Por isso que esse ano vai ser um ano de raízes profundas, porque o seu crescimento do lado de fora da terra, ele é determinado pelo quanto você deixou as suas raízes entrar para baixo. Esse ano comece determinado em aprofundar as suas raízes em Deus. Pastor, esse ano eu li a Bíblia. Minha pergunta é: como você leu a Bíblia? Não, peguei a Bíblia e saí lendo. Então esse ano você vai aprofundar mais um pouquinho. Você vai ler a Bíblia de maneira diferente. Você vai ler com a caneta na mão, uma canetinha na mão. Você vai começar a rabiscar o que entendeu. Você vai ficar com um caderno do lado. Isso mostra que você está querendo aprofundar as suas raízes. Você não está lendo por ler. Falar para eu ler, eu estou lendo. Não, você vai ler para aprofundar. Vai ler para entender. Isso mostra profundidade. Me lembro quando eu comecei, há uns 27 anos atrás, a ler a Bíblia. Eu peguei um caderno, eu peguei a Bíblia, comecei lá em Gênesis, e eu lia das 10 até 1h30, 2 da manhã. Eu colocava um caderno aqui na mão direita e eu ficava lendo essa Bíblia que eu estou. E eu ficava lendo a Bíblia e eu comecei a fazer uma explanação de cada versículo que eu entendia. Eu lia lá: no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus começou a fazer um projeto. Versículo 2: e a terra estava sem forma e vazia. O que Deus estava fazendo estragou. E eu comecei a anotar cada versículo e o que eu entendia do versículo. Eu fiz isso durante muito tempo, porque eu queria aprofundar-me na palavra de Deus. Até hoje eu carrego essas agendas, esses cadernos comigo, está lá em casa. Tem hora que dá vontade de jogar fora, tem hora que não, mas eu tenho pilhas de coisas que eu anotava, porque eu queria aprofundar as minhas raízes. Então esse ano determina o seu coração: eu vou aprofundar as minhas raízes na palavra. Você é adolescente, você é jovem, você que já passou dos 50, 60. Será que Deus tem um projeto para quem já passou dos 50? Não, pastor, agora eu quero aposentar. Já estou imaginando como é que vai ser eu lá no Caribe, recebendo a minha aposentadoria, aleluia, de R$1.400, vou ser feliz. Faz esse projeto não, irmão. Vou ser feliz, estou esperando chegar meu momento. Não. Sabe, deixa eu te contar o quanto é diferente você ter suas raízes em Deus e suas raízes em Jesus. Vamos aprender? O mundo, de acordo com a mentalidade greco-romana, os gregos e os romanos nos ensinaram uma coisa: que nós temos uma potencialidade entre os 20 e os 45 anos. Eles dizem, os gregos e os romanos, que o maior tempo de força e de potencialidade que nós temos, nós produzimos entre 20 e 45 anos. E isso correu, a gente começou a aprender isso. Você pode ver que às vezes uma pessoa que tem mais de 40 anos é difícil de arrumar emprego, é ou não é? Por isso que às vezes quando passa dos 45, 50, a pessoa fala: não, eu quero ficar mais nesse emprego aqui, eu estou com medo, se eu sair daqui ninguém me emprega mais. Essa é a cultura que a gente cresceu. Todo mundo ficou escutando. É assim, pessoa que tem 60 anos para arrumar um serviço, nossa, é dificílimo. Você pega serviço que ganha pouco. Essa é a cultura do mundo. Mas a cultura de Deus, Deus gosta de usar aqueles que estão acima dos 50 anos. Na ideia de Deus, Deus está falando: agora que nós estamos começando. Por quê? Porque Deus te preparou 45 anos. Ele fala: agora você está pronto. Aí que Ele vai começar a fazer. E o mundo está falando: para mim você não serve mais. Quando Deus quis vencer Golias, Ele levantou um menino de 17 anos. Mas quando Deus quis vencer Faraó, Ele levantou um velho de 80. Entende isso? Então Deus não tem problema com idade. Quando Deus, Ele quis vencer Herodes lá, Jesus, 33, João Batista, 30.
Mas quando Deus queria conquistar a terra prometida, Ele chamou um jovem de 85 anos, Josué. Falou: Josué, vamos começar a entrar nessa terra prometida? Ele virou para Deus e falou: sounds good. Demorou. Vamos lá. E quando ele estava com 110 anos, querendo aposentar, a Bíblia fala assim, que Deus falou assim: Josué, está escrito desse jeito lá em Josué capítulo 14. Deus virou para Josué e fez assim, ei Josué, tá velho, hein? Deus usou essas palavras falando: tá velho, hein? Aí no próximo, depois da vírgula, ponto e vírgula, Deus falou assim: mas ainda existe muita terra para conquistar. Deus trouxe a consciência dele para falar: tá acabadinho, hein? Mas nós ainda temos muito o que fazer. Aí Deus falou assim: chama todo mundo e fala que nós vamos entrar lá para a esquerda agora. Nós vamos entrar lá no leste agora, aonde nós não conquistamos. Ele reuniu todo mundo e falou: gente, temos mais coisa para fazer. Então, querido, quando Deus tem projetos para quem está novo, mas Deus tem projeto para quem tem 50, 60 e 70 anos. Porque, querido, Deus, Ele te preparou. Por isso que o tema hoje é o tempo de preparo. Tudo que Deus vai fazer na sua vida, me ouça você que está mais novo aí, 20, 15, 19. Deus, Ele vai te preparar. Ele vai te preparar para o que Ele quer fazer. Quando você compra uma mercadoria, um celular, eu não sei se existe alguém aqui que faz isso. Você compra um celular, a hora que você pega o celular, ele vem bonitinho na caixa. Aí tem um manual desse tamanho, em chinês, português, inglês, italiano, mandarim. Quem já leu? Você liga, aperta o botão, aquele negocinho, você põe o chip, irmão, já era. Você vai pondo ali para frente, pular e está funcionando. Não é assim? A maioria daquilo que a gente compra é assim, a gente não lê o manual. Aí alguma coisa vai lá e dá errado. Deixa eu ver o que o manual está falando. Ou você vai lá, nem escreve, você vai no YouTube e fala assim: como consertar isso? Preguiça que a gente tem de aprofundar e ler. Isso é o que? Raízes. Gente, a nossa geração é assim. Agora a grande questão é: Deus não é assim. Deus não trabalha assim. Muitos de nós aqui, a gente tem aquele negócio muito organizado, principalmente o pessoal da estatística. O marido que casou com a esposa da estatística, querida, ele pena. A esposa da estatística é: do ponto A a gente vai para o ponto B, e do ponto C a gente vai para o ponto D. É a esposa da estatística, entendeu? Eu marquei com você às 6, você tem que chegar a que hora? 5 para 6. Entendeu? Essa conta aqui é R$33,33. Não adianta você dar 33, tem que ter os 33 centavos. Isso é bom? Muito bom. Pastor, eu estava somando aqui, e na soma que eu fiz, não dá para fazer isso. Aí Deus fala assim: faz. Atrapalha, porque aquilo que Deus quer fazer está além da nossa estatística. Deus quer desenvolver fé e confiança em você, e às vezes a estatística vai te mostrar algo diferente. Deus mandou, pastor, eu construir o quartinho para o bebê, mas eu fiz uma soma aqui, não está dando. Deus não está perguntando se está dando. Deus falou: constrói o quartinho. Deus às vezes vira para um jovem e fala assim: você tem que casar. Aí o jovem da estatística fala: mais 2 mais 2, não está dando 4. Deus fala assim: eu não estou falando para você somar quanto você tem na conta, eu estou falando para você marcar o casamento. Aí, por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós temos uma mente, muitos de nós temos uma mente que eu chamo de mente linear. Depois disso, é isso. Depois disso, é isso. E depois disso, é isso. Do A eu vou para o B, do B eu vou para o C, do C eu vou para o D, do 1 eu vou para o 2, do 2 eu vou para o 3. É assim que eu faço, é assim que eu trabalho. Mas deixa eu te falar, Deus não é assim. Aí na hora que você olha, querido, para o seu 1 mais 1, para o seu 2 mais 2, para o seu A para o B, você vê que Deus está trabalhando diferente daquilo que você acha que Ele tinha que trabalhar. Isso causa crise em nós. Quantos aqui já viram uma raiz crescer linear? Não existe raiz que cresce linear. A raiz vai crescendo assim,
ela sobe, ela desce, ela vira, ela enrola uma na outra. Então, quando nós falamos de raízes profundas, sabe o que Deus está falando? Eu não vou fazer do seu jeito. Não é A depois o B, não é B depois o C. Eu vou fazer do meu jeito. Por quê? Você vai ver que lá no livro de Jeremias fala: os meus caminhos são mais altos que os seus. Os meus projetos, planos e pensamentos são diferentes dos seus. Você olha um gigante, você enxerga um problema. Eu olho um gigante e enxergo promoção. Você olha um mar e você vê encrenca, e eu vejo um problema resolvido. Então, querido, quando nós estamos lançando nossas raízes e aprofundando em Deus, sabe o que nós estamos aprendendo? Deus não trabalha como o homem trabalha. Quando eu comecei, querido, a ter essa ideia eu tinha uma ideia assim, que eu ia mudar o mundo. Eu pensava, cara, Deus vai me dar uma mensagem, uma palavra, Ele vai me dar uma música, que essa música vai correr os 5 cantos da terra, nem os 4. Eu vou fazer uma música tão massa, que eles vão cantar, que até os índios vão cantar. Eu pensei que Deus ia me dar uma pregação, que eu falei, cara, a hora que eu pregar, não vai ter um que vai entender, não precisa nem ser na língua dele, a unção vai estar tão forte. Gente, eu não estou mentindo, eu era desse jeito. E eu pensava, eu vou mudar o mundo, sabe? E eu pregava 2, 3 horas, melhorei um pouco, agora eu pregando 40, 1 hora. Porque eu pensava, cara, eu tenho que fazer quem está me ouvindo entender. E eu achava que eu estava pronto para o que Deus queria fazer através de mim. Eu achava que eu estava pronto para ir para as nações, que eu podia cantar em qualquer lugar, tocar em qualquer... Não, pode me colocar na conferência aí com 5 mil, 10 mil pessoas. Pode me colocar para pregar, que o Espírito Santo vai derramar. Vai ser demais. Eu acho que Deus olhava lá do céu e falava, tadinho dele. Coitado, como diz a Filó, né? Coitado. Hoje se passaram 28 anos. Eu olho e falo, Senhor, eu não estou pronto. Lá no começo do processo eu achei que estava pronto. 28 anos eu hoje falo, Senhor, ainda bem que o Senhor não me escutou. Ainda bem que o Senhor não me enviou. Ainda bem que o Senhor não me deu aquela pregação. Ainda bem que o Senhor não me deu aquela música, porque eu não estaria pronto. Porque faltava o quê? Eu lançar raízes para baixo, para depois dar frutos para cima. Eu comecei a escrever um livro há mais de 15 anos atrás. Eu já tinha até o tema do livro, chamava O Chamado. Eu ia falar sobre o meu chamado, mas eu era ainda muito novo, eu não sabia nada. E eu comecei a escrever o livro, mais que eu escrevia, querido, eu escrevi 5 páginas. Eu não conseguia terminar o livro. Por fim eu escrevi uns 3 livros depois. Semana passada eu terminei esse livro e mudei o nome do livro. Esse que eu comecei há quase 15 anos atrás. Eu mudei o tema dele. Em vez de O Chamado, o tema do livro é Estou Disponível. Porque agora eu tinha história para contar. Há 15 anos atrás eu não tinha experiência para contar. Então às vezes Deus te dá um projeto, não significa que vai acontecer daqui 1 mês, 2 meses ou 3 meses. Ele fala, Wesley, eu estou te dando ele agora para você se preparar para ele. Deus, querido, está olhando para muitos aqui hoje, muitos jovens, e está olhando para você. Eu vou usar a sua vida. Eu vou fazer algo bombástico com a sua vida. Eu vou fazer algo tão poderoso com a sua vida que você nem faz ideia. Aí você acha que vai acontecer em 2027. Mas Deus me deu a palavra. Ele falou comigo. A profetisa colocou a mão na minha cabeça. O irmão falou para mim, tudo bem, mas vai demorar um tempo. Porque existe um tempo para o preparo. Pedro, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você não tem noção do que Deus vai fazer. Você não tem noção. Esse coração que Deus te deu, poucos têm. Guarda isso, nunca perca essa sua simplicidade. Deus vai fazer algo poderoso com a sua vida. Só que vai demorar um pouquinho. Quantos estão me entendendo, queridos? Eu quero ler um texto com você, nesses minutinhos que eu tenho. E eu não vou falar, eu vou ter que falar o mês inteiro de janeiro, para que você possa entender aquilo que nós queremos construir, porque vai servir de base para você, para o ano todo. Eu quero ler com você 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Eu queria falar nesses minutos que faltam com você a respeito de Davi.
1 Samuel 16:1, olha o que diz. O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora encha uma vasilha com óleo e vá a Belém. Próximo versículo. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, ele me matará. O Senhor respondeu: leve-me um novilho com você e diga: eu vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Aqui Deus estava começando uma história. Os historiadores, os estudiosos dizem que Davi foi ungido entre 10 e 13 anos. Ele recebeu esse óleo na cabeça para ser rei de Israel entre 10 e 13 anos. Leia comigo 2 Samuel capítulo 5, versículo 4. 2 Samuel capítulo 5, versículo 4. 2 Samuel capítulo 5, versículo 4. Abra aí, marca na sua Bíblia. Nós vamos passar para o 2 Samuel, não o 1 Samuel. Olha só o que diz o texto. Eu vou ler aqui com vocês. Diz assim: Davi tinha 30 anos quando começou a reinar, e ao todo reinou 40 anos. Havia reinado sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém ele reinou sobre Israel e Judá por 33 anos. Deus unge o menino. Vamos colocar aqui que ele tinha 13 anos. Mas Deus cumpriu a palavra da unção dele quando ele tinha 30. Quantos anos ele esperou? 17 anos, não é isso? 13, 10, 17 17 anos. Então às vezes Deus te deu uma palavra aqui hoje, mas Deus está dizendo: eu vou te preparar para a palavra. Eu vou te preparar para aquilo que eu falei que ia fazer na sua vida. Querido, muitos de nós temos muitas habilidades, muitos dons. Todos vocês têm um dom e uma habilidade. Os judeus acreditam que quando uma criança nasce, ela traz para a terra algo que a terra ainda não tem. Por isso você que é pai, aprenda a olhar para o seu filho e enxergar uma habilidade que ele tem. Porque às vezes você está mandando seu filho fazer uma coisa que é uma habilidade que ele não tem. Ah, mas na minha família todo mundo é advogado, então ele virou advogado, mas às vezes não nasceu para ser advogado. E o menino está gastando tempo lá na faculdade, estudando, e vai acabar e vai falar: não quero fazer faculdade, não quero usufruir disso aqui. Às vezes você está fazendo só a vontade do seu pai, a vontade da sua mãe. Pai e mãe, não faça isso com seus filhos, você vai matar seus filhos. Ah, mas isso que ele gosta de fazer não dá dinheiro, e daí? Meu filho quer desenhar, investe nele. Aprenda a enxergar as habilidades dos seus filhos. Sentei com o Heitor há pouco tempo atrás, falou: quero jogar bola. Falei: você tem habilidade para jogar bola? Falei: chuta aqui, vamos chutar aqui. Chutamos. Falei: filho, eu acho que sua habilidade é outra. Nós treinamos, ele é igual o pai, perna de pau. Não, sabe? Mas a gente conseguiu enxergar outras habilidades nele. Ele ama ler. Ele ama ler. Ele ama teclado. Poucos meses que está tocando teclado, nunca teve um professor, já toca um tanto. É a habilidade que Deus já deu para ele. Mas eu ensino para ele: meu filho, se você largar o instrumento te larga. Se você ficar um dia sem treinar e sem estudar, você vai ser um tecladista qualquer. Se você quiser fazer algo de impacto, estude todos os dias. Porque apesar dele ter a habilidade, ele vai ter que fazer o quê? Tempo de preparo. Ele vai ter que entrar no treinamento. Senão ele vai virar aquele músico que tira a música na hora do ensaio. Que tom que é aí? Falei: filho, tira aqui, aprende aqui. Aqui você está criando o quê? Raízes profundas. Quem já ouviu falar daquele jogador de tênis? Como é que é o nome dele? Eu estava com o nome dele na cabeça aqui. O melhor do mundo lá. Não, o melhor, gente. O Federer. Obrigado. Eu estava estudando a biografia dele.
E ele foi criticado, já tentaram até entrar em processo com ele. Os caras que jogavam contra ele falavam assim que ele esnobava os seus adversários. Porque no tênis, quem já viu o jogo de tênis aí, é uma gritação. Não era assim? Cara, aí você corre pra cá, é desse jeito. Tem partida de tênis que dura 4 horas. O cara desgasta, aquele solão, não tem teto, não tem nada. E o Federer, ele ia jogar. Você sabe como é que ele fazia? Desse jeito. Vê uma partida dele na internet, querido, ele nem suava. E todo mundo, os adversários dele, criticava. A mídia caía em cima dele. Aí ele falou uma frase assim: meu treinador me ensinou a ficar confortável no desconforto. Vou te explicar o que isso significa. Você tem uma prova de matemática amanhã na escola. Vamos colocar mais para frente. A sua prova é daqui 15 dias de matemática. A professora vira e fala assim: gente, álgebra. Vai cair álgebra, vai cair cálculo. Cálculo 3. Ela já falou o que vai cair. Então os próximos 15 dias que você faz? Vai estudar o quê? Cálculo 3. Você estuda o dia inteiro, de madrugada. O que é a hora do desconforto? A hora do desconforto é o quê? A hora da prova. Ai, meu Deus do céu. Quem estudou chega que jeito na prova? Nossa, ai que isso? Não, igualzinho eu fiz. Não, bem que a professora falou. Então você está confortável no desconforto. Aquele cara, não, vou fazer, não preciso não, já sei, o professor explicou ali no quadro. Na hora do desconforto ele vai estar desconfortável no desconforto. Ele fala, como é que é isso aqui? Então, mas isso aqui, se for passar para cá e fazer o... Tem crente que é assim. Será que isso é bíblico? Vamos olhar na Bíblia? Uma noite antes, Jesus está no monte orando. No outro dia tem uma tempestade. O que ele estava fazendo? Cochilando. Confortável no desconforto. E os que não orou na noite anterior? Jesus, pelo amor de Deus, nós vamos morrer. Pelo amor de Deus, vem cá, Jesus, levanta. Desconfortável no desconforto. Era o que o Federer fazia. Foi o melhor durante anos, porque ele treinava. Você sabe o que ele estava fazendo? Ele entendeu que tinha um tempo de preparo. Por mais que ele tinha habilidade, ele tinha que entrar no treinamento. Pastor, eu recebi a unção. Unção sem treinamento não serve para nada. Chamado sem treinamento não serve para nada. Palavra profética sem treinamento não serve para nada. Pastor Giovanni, imagina que você tem que fazer uma cirurgia nos olhos, na menina dos seus olhos. Eu sou médico, peguei meu diploma antes de ontem, sexta-feira. Você deixa eu te operar? Por que não? Eu formei, mas eu não tenho treinamento, experiência, só tem teoria. Pastor, mas eu conheço a Bíblia, mas não conhece o Deus da Bíblia. Conhecer a Bíblia não te garante que você conhece a Deus. Você precisa crescer em conhecer a Deus. Você tem que fazer o quê? Criar raízes profundas em Deus. Aprender a estar confortável no desconforto. Esse ano é o ano de você lançar raízes. É o ano de você trabalhar as habilidades que recebeu. Davi, ele teve que trabalhar, querido, as habilidades que Deus deu para ele durante 17 anos. E agora deixa eu te falar uma coisa: não acelere o processo. A vida com Deus não é drive-thru. Não tem jeito de chegar lá rapidinho enquanto o carro está andando e te entrega o sanduíche na mão. Não é assim. Davi, por 2 vezes, ele teve a oportunidade de acelerar o processo. Ele podia ter matado Saul e pegado o trono, mas ele entendeu. Ele falou: eu não vou acelerar o processo, eu não vou matar Saul, eu vou esperar. Porque Deus colocou Saul. O dia que Deus tirar Saul e quiser me colocar lá, eu estarei esperando.
Agora, querido, hoje nós estamos aqui falando a respeito do tempo, que Deus, Ele quer que você lance raízes profundas, que você aprenda mais sobre a sua área de atuação, sobre o seu ministério, sobre a sua profissão. Eu sou bom para fazer isso, eu sou bom, mas você precisa saber mais sobre isso. Preparo, você precisa de algumas habilidades, querido, que você ainda não tem. Às vezes, escuta aqui, você que é profissional, né? Escuta uma coisa, às vezes você é uma pessoa que tem muito preparo técnico, você tem muito preparo técnico, você tem diploma, você tem cursos, mas você ainda não tem a sua inteligência emocional trabalhada. Deus, Ele quer trabalhar a sua inteligência emocional, Ele quer trabalhar perseverança em você, Ele quer trabalhar paciência em você, Ele quer te ensinar a ouvir mais do que falar, Ele quer te ensinar a baixar a cabeça, a hora que alguém fala, sim senhor, sim senhora, mas eu não concordo com isso, e daí? Mas eu acho que não tem que ser assim, e daí? Existe uma coisa chamada lei da gravidade. Eu não concordo que é verdade, então pula de um prédio. Mas eu acho que não vai cair, faz o teste. Existem leis espirituais que não interessa se você concorda ou não. São. Eu acho que não tem que parar nesse sinaleiro não, então acelera. Vamos ver se dá certo. Roleta russa, vai que não está passando ninguém. Então tem coisas que não importa se você concorda ou não, são leis que Deus criou, e o processo de Deus é demorado, é lento, porque Ele está preparando o seu caráter. Alguém aqui já nasceu com perseverança? Abre por favor sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 3, eu já estou caminhando para o final. Tiago, capítulo 1, versículo 3. Pastor, por que eu estou vivendo esse tanto de problema? Olha só o que diz. Pois sabem, marca isso aí na sua Bíblia. Até essa semana nós colocamos um devocional. Quem puder entrar no canal da igreja, com 7 dias de devocional, estudando o livro de Tiago. Você que entrar no canal da igreja, você vai entrar lá nos vídeos, e o Cimei está lá explicando 7 passos daquilo que está enraizado aqui dentro de Tiago. Vai aprender um pouco mais da Bíblia. Olha o que diz. Pois sabem. Vamos ler o 2, fazendo favor. Pode voltar no 2 aí. Olha só o que a Bíblia diz. Meus irmãos, considerem motivo de alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Vá passando pela prova, dando glória a Deus. É isso que está falando. Eu estou traduzindo na versão do irmão Lázaro, entendeu? Olha o versículo 3. Olha o que diz. Pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Ninguém nasce com perseverança, mas quanto mais Deus te joga em enrascadas, em problemas, o que Ele está fazendo crescer em você? Perseverança. Ninguém aqui é perseverante. Você começa uma dieta, você vai 15 dias e para. Você começa um curso de computação, para. Você começa academia, vai 3, 4 meses, para. Você começa um projeto na igreja, vai 1, 2, 3 meses, para. Por quê? Falta o quê? Perseverança. A perseverança tem que crescer. Você começa a ler um livro, para. Você começa a ler um PGD na sua casa, para. Começa o projeto Mateus, para. Começa o discipulado, para. Está faltando o quê? Perseverança. Olha o versículo 4. O que diz? E é necessário que ela cresça, pois quando ela estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos sem falta alguma, sem que nada lhes falte. O que isso aqui está mostrando para nós? Raízes profundas, perseverança. Com o tempo, no processo que Deus lança você, Ele está te ensinando a ser perseverante. Pega uma coisa e leva até o fim. Pega uma coisa e leva até o fim. Pega o que você começou e termina. O processo de Davi demorou 17 anos. E quanto tempo ele reinou? 40 anos. Deus prepara ele 17 para governar 40. Jesus foi preparado durante 30 anos. O ministério de Jesus começou com 30 anos. Durou quanto tempo? 30 anos.
só para 3 anos. Você pega João Batista, 30 anos sendo preparado para um ministério de 6 meses. Perdeu a cabeça. Você pega Moisés, ele foi preparado durante 80 anos para um ministério de 40. Moisés viveu até 120 anos. O ministério dele começou com 80 anos sendo preparado para um ministério de 40. Abraão recebeu a promessa que ele seria pai de uma grande nação. Ele tinha 75 anos. Ele recebeu o filho Isaque quando ele tinha 100 anos. Ele ficou sendo preparado durante 25 anos. José, ele recebe o sonho de que governaria sobre os seus irmãos com 17 anos. A Bíblia diz que ele começa a ser governador do Egito com 30 anos. Tempo de preparo. Tempo de preparo. Não pare no processo, não acelere o processo. E eu vou finalizar dizendo 3 coisas que você tem que lançar raízes esse ano. Primeira coisa, as suas raízes têm que entrar no solo da intimidade com Deus. Então esse ano você vai aprofundar mais na intimidade com Deus. Orava 5 minutos, passa para 10. Lia 5 versículos da Bíblia, passa para 10. Lê a Bíblia anotando, escrevendo, rabiscando. Está mostrando que você está se aprofundando. Participa de um grupo discipulado. Deixa abrir um PGD na sua casa, uma reunião durante algumas semanas. Isso mostra que você está aprofundando na intimidade. Segunda coisa, você tem que se aprofundar na comunidade. Você tem que aprofundar as suas raízes na comunhão com os irmãos. Decida se abrir mais para estar no meio dos irmãos. Você vai crescer na comunhão, descobrir as falhas dos irmãos, para que você aprenda a amar mesmo ele com as suas falhas. E a última coisa é você crescer no solo, a sua raiz crescer no solo do serviço. Como assim do serviço? Você tem que aprender, querido, a servir os seus irmãos. Crescer no solo da humildade. Você tem que aprender a servir as pessoas. Ontem eu conversava com um pastor que foi lá em casa, um amigo de muitos anos, e hoje ele trabalha numa empresa enorme no Brasil, ela é multinacional, e eles deram para ele há pouco tempo um cargo muito alto onde ele trabalha. E lá ele agora, por causa desse cargo, ele tem voz. Então eles deram uma palestra para ele diante de muitas pessoas de vários estados. E ele pegou o microfone falando: olha, eu cheguei nessa empresa e o meu papel, eu me dispus a servir. Então tudo que mandaram fazer, eu fiz. Mandava ficar até mais tarde, eu ficava. Mandava mudar de cidade, eu mudava. Mandava eu ficar com aquele chefe que era enjoado. Ele usou as palavras categóricas lá, né? Estou falando, traduzindo. Tudo que mandou fazer, eu fiz. Hoje ele tem um dos mais altos cargos na empresa que ele trabalha. Você sabe por quê? Ele ficou lá já tem quase 10 anos. O que ele estava fazendo? Raízes profundas na empresa. Você quer crescer financeiramente, mas 6 meses no serviço, 6 meses no outro, 1 ano num, 2 anos. Irmão, você tem que criar raiz. Você pega o Anderson começou cobrando lá na Carina, entregando sapato, tênis, na rua andando de bicicletinha, aquelas calça boca de sino, bonezinho, não era? Eu lembro, boné laranja, camisa azul, e foi criando raiz. Tem uns 20 anos, você está lá? 21 anos, você sabe o que ele é hoje? Ele é o gerente de lá. Quem precisar de desconto, vai procurar ele lá. Está tendo promoção, tá? Por quê? Ele criou raiz no lugar, até que ele foi sendo promovido. Aprenda a ficar. Ah, mas esse lugar aqui, deixa eu te falar, esse lugar aqui Deus está usando para provar, treinar você, capacitar você, te fazer crescer. Ah, eu fiquei 6 meses nessa igreja, 1 ano na outra, 3 meses na outra. Irmão, não dá tempo de crescer. Lança raízes para baixo, frutos para cima. Vamos repetir? Raízes para baixo, fruto para cima. Não está dando tempo de você ver seus frutos, porque toda hora você arranca ar para outro lugar, arranca ar para outro lugar, arranca ar para outro lugar. Só que agora esse ano você vai criar raiz. Aleluia. Fique de pé, deixa eu orar com você, querido. Nós vamos falar mais a respeito disso.